Ansiedade. E a ansiedade é que acaba causando insegurança, medos. Por que somos ansiosos? Por que estamos ansiosos? Naturalmente, quando a gente nasce, o espírito que forma esse corpo, enquanto é criança, não tem esse tipo de dificuldade. A criança é tranquila, porque ela vive dentro do seu tempo, no seu timing. Existem sim algumas crianças que acabam absorvendo dos adultos campos de energia que interferem no seu campo morfológico e elas acabam tendo respostas. Então, doenças que ainda se discute se é doença ou não, chamado autismo, que são comportamentos diferentes da criança que a criança que se desenvolve naturalmente. Mas aí são casos específicos que as crianças absorvem dos adultos, porque enquanto é criança, vive no seu time, no seu tempo. Por quê? Porque não tem paradigmas. Ainda não recebeu muito da educação que interfere nos seus valores. Então, o valor de uma criança, que na verdade só tem um corpo físico novo, porque a alma, essa criança é um espírito velho, um espírito antigo, já muito vivido, não é a sua primeira encarnação. E portanto ele está numa fase, até os 7, 8 anos de idade, 10 no máximo, depende de cada caso, né? Ele está numa fase de se adaptar ao corpo físico, ou seja, é um espírito que está nascendo aqui de novo, criou um corpo físico novo, porque cada encarnação a gente cria um corpo físico diferente em função do nosso programa de vida. E esse tempo é um tempo de aprendizado, na verdade. Vai aprendendo pela vivência, pela experiência, por experimentar situações, a como comandar esse corpo físico, ou seja, ter controle sobre o seu sistema motor, né? Então tem o controle lá do sistema nervoso, muscular, para controlar o corpo. Saber como andar, como correr, subir uma escada, ficar equilibrado, deitar, dormir, comer, enfim. Mas acontece que a partir da escola, o ser humano começa a receber informações que não são aquelas que estão no seu programa de vida. Informações para se adequar ao meio social em que vive, que é a chamada educação. E nessa educação, a gente acaba recebendo valores que estão aí. Normas de comportamento, poxa, que nossos avós seguiam, nossos bisavós, né? E portanto desatualizadas. Mas as regras continuam as mesmas. E principalmente o fato de que você deixa de, enquanto é criança, você olha para dentro de você, observa os seus sentimentos e você vai fazer aquilo que te deu na telha naquele momento. Você quer brincar, você vai brincar. Você quer dormir, você vai dormir. Você quer correr, você vai correr, enfim. Você observa os seus sentimentos. O que te dá prazer, você vai fazer. Tem curiosidade, você vai satisfazer a curiosidade. Mas a partir da escola a coisa muda, porque você já começa a ter que prestar atenção nos outros. Por exemplo, na professora. Que você tem que escrever tudo bonitinho, letrinha redondinha dentro da linha, porque senão você não ganha estrelinha. Você tem que saber o que está ali no contexto que a professora te passou, porque se você não responder aquilo que ela quer que você responda, você não ganha nota. Portanto, você é marginalizado. Então você começa a observar não mais os seus valores, mas valores da professora, porque você tem que atender às necessidades da professora. Da mesma forma que você tem que obedecer os horários da escola, sentar naquele determinado lugar, e aí começa então a criar uma regra de conduta
E em especial na escola, então, a competitividade, porque se você fizer bonitinho, você ganha mais estrelinha que o outro e você aprende que você precisa ser o primeiro, você precisa ser o maior, você precisa estar em evidência. E para estar em evidência, conquistar a atenção de todo mundo, eu preciso me esforçar para fazer coisas que agradem a todos, porque aí todos me valorizam. Então eu rejeito aquela ideia inicial de criança que eu tenho que fazer para minha satisfação. Ah, vou brincar com esse pêndulo agora e largo o pêndulo. Não é assim. Porque estão te observando. E o pior de tudo, que você está prestando atenção nessa observação porque você precisa contentar todo mundo. Vou dar um exemplo que eu dou sempre. As mulheres, por exemplo, se vestem na moda. E a moda a cada ano se modifica. Moda de verão, moda de inverno, moda de outono. Por quê? Porque as indústrias precisam vender roupa e criam novas tendências. E a mulher, para não ficar fora do grupo e ser aceita no grupo, ela tem que seguir a tendência. E muitas vezes, aquele tipo de roupa, a calça de cintura curta que eu me lembro, até pouco tempo atrás, qualquer tipo de calça jeans tinha a cintura curtinha. Poxa, mas tinha uma dificuldade porque todas as mulheres que tinham os glúteos avantajados, para se abaixar era um problema porque ficava levantando a calça para não aparecer exatamente as nádegas. E que mulher que gostava de fazer isso? Nenhuma. E por que usava? Porque se não usasse estava fora do contexto. Há dezenas de anos atrás, a moda da Matrix, todo mundo tinha que usar preto. Será que todo mundo gostava de usar preto? Mas se você não usasse, você não estava no contexto. Então você usava para satisfazer os outros. E diante desses exemplos, quantos exemplos mais nós podemos verificar ou lembrar que nos fazem nos comportar na vida, na sociedade, de acordo com o que os outros acham bom. Você já percebeu festas de casamento como é? O homem tem que pôr gravata, paletó. A mulher geralmente hoje em dia, por uma questão de custos, aluga um vestido. O vestido tem que ser longo. E se a moda tiver no tomara que caia, não tem alça. Portanto, tem que ser apertado aqui. Tem que ser longo, tem que ser brilhante. Tem que estar mais ou menos na cor da moda. Não pode, para subir no altar, não pode ter cor repetida de todas as outras madrinhas. Então, uma mulher que vai se propor a ser uma madrinha de casamento, observa quantos itens e detalhes ela tem que prestar atenção. E será que isso atende ao seu desejo íntimo? O seu prazer? E aí tem que usar um salto, e agora na moda o salto é desse tamanho assim, e fininho. Portanto, você tem que ter um sentido de equilíbrio muito grande. Tem que ter a sua musculatura das pernas, em especial as panturrilhas, muito bem adequada. E se você não estiver fazendo preparação com personal trainer, provavelmente você que é dona de casa não está acostumado. Eu trabalho o dia inteiro sentado no computador para ficar equilibrado ali no altar sobre aquele salto grandão e fininho. Bom, basta observar depois que a noiva cortou o bolo. Grande parte das mulheres, a primeira coisa que faz, tira o sapato. Muitas que eu já observei levam um chinelo ou uma sandalinha ou um sapatinho baixo na bolsa, que é para trocar no momento devido. Isso é prazer?